Critério Sustentável, o podcast para falarmos tudo sobre gestão pública e sustentabilidade. Olá, eu sou a Kathleen Feitosa Scartesini, esse é o podcast Videocast Critério Sustentável. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu estava morrendo de saudade da gente estar aqui nessa mesa para falar de sustentabilidade. Esse é um espaço onde a gente gera conhecimento sobre sustentabilidade em suas várias dimensões. A dimensão ambiental, social, econômica, tributária, previdenciária. Hoje a gente vai falar de bioeconomia. E eu estou aqui muito grata nesse espaço com duas pessoas que daqui a pouco eles vão se apresentar. Antes de mais nada, eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca com cabelos castanhos à altura do ombro, um sorriso muito feliz. Estou com a camiseta branca, um blazer preto e a gente está aqui nos estúdios da Omni Video Produções, que sem o Kiko Scartesini, meu marido, um beijo para você, Kiko, esse espaço, esse momento, ele não seria possível, né? Esse trabalho, ele é fruto de uma iniciativa voluntária do grupo GPS, Gestão Pública e Parcerias Sustentáveis, que desde 2015 a gente gera conhecimento por aí, implementando políticas, trocando conhecimento com vários colegas e trazendo essa pauta para a mesa. Bom, eu tô aqui com a minha amiga e parceira de uma vida, Adriana Toches. Oi, querida. E tô também com o Lucas Ramalho Maciel, que parou a agenda dele para vir aqui. A gente já tava de marcar essa entrevista, já tinha um tempão, mas ele tinha que vir em 2024. O Lucas, ele é especialista em políticas públicas, diretor de novas economias da Secretaria de Economia Verde, Descarbonização e Bioindústria, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. E hoje a gente vai falar sobre políticas e estratégias públicas que têm, assim, um grande potencial de serem implementadas com o apoio todo do Estado e voltadas para a implementação do desenvolvimento nacional sustentável. Então, Lucas, eu passo a palavra para você fazer as suas considerações iniciais, você fazer a sua autodescrição e, enfim, que bom que você está aqui. Bem-vindo. Obrigado, gente, pela recepção, pelo carinho. Eu também estou muito feliz de estar aqui. Você me pediu para fazer uma audiodescrição. Eu sou um homem branco de meia idade, com cabelos grisalhos, barba grisalha também, óculos, e estou trajando um terno de trabalho com um PIN do Ministério da Indústria. Bom, gente, sobre considerações iniciais, eu queria destacar a minha felicidade de chegar após quase 2 anos de governo do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin, com tantas conquistas boas. Eu tive a oportunidade de trabalhar no governo de transição, eu sou um entusiasta, sou muito otimista com este governo, com o que ele representa. Eu não imaginava, por exemplo, que o Brasil fosse subir 30 posições num ranking de 116 países daqueles que mais se industrializaram. Eu não imaginava que a gente ia chegar no final do 2º ano de mandato, crescendo mais de 3% no primeiro ano, batendo mais do que 3,5% no 2º ano, superando todas as expectativas. Eu não imaginava que a gente ia chegar no final de 2 anos de mandato e chegar com desemprego com níveis tão baixos como a gente está chegando agora, com recordes de empregos gerados no país. Só na indústria, a gente praticamente dobrou a quantidade de empregos na indústria, né? Tudo isso acompanhado de uma melhora no otimismo do país. A gente está a meio ponto de conseguir grau de sustentabilidade no país, né? Passando uma mensagem muito importante de que o Brasil voltou, os fundamentos macroeconômicos melhoraram, a vida das pessoas está melhorando e, sobretudo, com muita sustentabilidade. A gente acabou de voltar da COP, né, Kathleen?
E a gente anunciou, o Brasil pôde anunciar uma redução de 12% nas emissões de gases de efeito estufa. A gente pôde anunciar o aumento das nossas ambições climáticas, então a gente vai com as nossas NDCs subindo para uma ambição climática muito forte, né? E com a redução das emissões da indústria. Porque a gente até teve um aumento nas emissões da indústria nesse último estudo, mas o PIB da indústria cresceu mais do que as emissões da indústria. Isso significa que a gente está emitindo menos por PIB gerado, né? Então, nossa indústria está ficando mais verde, a nossa indústria está crescendo, a nossa indústria está empregando, a nossa indústria está exportando e está melhorando a vida do povo. Acho que isso é um trabalho... esse é resultado de trabalho de muita gente, muita equipe. O fato do nosso presidente Lula, que agora está passando um momento delicado, ele está se recuperando. Eu queria aqui declarar aqui minha solidariedade, meus desejos de rápida melhora, de pronta melhora. Ele é uma pessoa muito importante para o povo brasileiro. E o trabalho dele, o trabalho do vice-presidente Geraldo Alckmin tem gerado resultados, né? Então acho que é um pouco disso assim que eu venho, e é com um pouco desse cenário que eu venho conversar com vocês aqui hoje. Bacana, Lucas. Você, o presidente, o vice-presidente, toda uma equipe de base. Aqui eu deixo registrado também o meu beijo para a sua equipe, Aline Damasceno, Cici Alves, pessoas maravilhosas que fazem parte do seu time técnico e que são mulheres extraordinárias. Depois a gente fala do elas na economia circular. Vamos lá. Vale a pena. Dri. Bom, eu vou fazer minha áudio. Primeiro, te agradecer novamente por estar aqui, agradecer o nosso convidado e principalmente por ter dedicado tempo para vir aqui, né, já que o nosso objetivo é chegar em todas as instâncias desse país, né, em todas as instâncias econômicas, que um dia a gente possa difundir isso. Esse é um programa voluntário, todos nós aqui estamos aqui de forma voluntária, porque a nossa meta é trazer a sustentabilidade como uma temática que seja comum. E eu, ouvindo você falar, me chama a atenção o que ocorreu neste governo, que foi a confluência de interesses entre o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério MDIC, Ministério do Planejamento, Ministério da... Enfim... Economia. A gente vê que vocês estão trabalhando todos de forma síncrona, né? Não é lógico que o ministro Alckmin tem se destacado com relação ao posicionamento da indústria, e eu também observei recentemente, vi um relatório da CNI, que eu achei tão interessante, já com orientações de economia circular da indústria. Aí eu te pergunto, a Estratégia Nacional de Economia Circular, Decreto 12063, como é que está isso? Em que pé que a gente está? A indústria está aderindo mesmo? Está super aderindo, né? Eu tenho dito que a economia circular, ela só vai dar certo se ela se tornar uma pauta do setor produtivo. Então é fundamental que a indústria participe da elaboração. É uma política para a indústria, com a indústria e da indústria, do setor produtivo. E eu falo indústria, mas a gente pode ampliar para o setor produtivo como um todo. Então é fundamental envolver o setor agropecuário, é importante envolver o setor de extração mineral, e é por isso que no nosso comitê da estratégia estão todas as pastas governamentais dedicadas à produção. Então está lá a indústria, está lá o Ministério de Micro e Pequenas Empresas, está lá o Ministério da Pesca, o Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Agrário, o Ministério de Minas e Energia. Todas as pastas destinadas à produção estão lá, porque é fundamental que a circularidade ela entre nas estratégias produtivas, nas estratégias corporativas e vire de fato um modelo de produção mais sustentável e mais circular. E você mencionou uma coisa interessante, que é essa confluência de vários ministros, de várias pastas com a questão ambiental. É verdade. Até o Tribunal de Contas, né? Também está bem parceiro nisso. Sim. A humanidade vive provavelmente o maior desafio da sua história. A nossa geração está com esse desafio. A iminência climática, a perda de biodiversidade, a crise de poluição colocam em xeque a própria sobrevivência da nossa espécie. Verdade. Então, são desafios de magnitudes tão grandes que eles não poderão ser resolvidos sozinhos, por algum ator sozinho. É necessário envolver todo mundo, e é todo mundo mesmo. São todos os países,
todos os governos, setor público, sociedade civil, corporações, empresas, todo mundo junto tem que colocar a questão ambiental na ordem do dia. E isso está muito presente na forma como o presidente Lula estruturou o seu terceiro mandato. Né? Praticamente, ou muitas pastas governamentais possuem estruturas dedicadas à questão ambiental. Eu gosto de ilustrar isso com um caso. Já presenciei, tive a oportunidade de presenciar a ministra Marina e o ministro Haddad discursando. E depois do Haddad fazer o discurso, a ministra Marina brincar com a plateia e falar assim, bom, agora que o Haddad falou de tudo de meio ambiente que eu já falei, vou falar um pouco sobre economia também. Então, acho que isso é um pouco da sintonia que existe assim, no governo com essa questão ambiental. De fato, tem uma transversalidade muito grande e as nossas equipes têm trabalhado muito, de forma muito articulada. Então, eu converso praticamente com muita frequência com os meus colegas da Fazenda, com meus colegas do Meio Ambiente, com meus colegas do Ministério de Minas e Energia. É a Agenda 2030, né? Ninguém larga a mão de ninguém, vamos todos para o mesmo objetivo, né? É porque assim, ou a gente faz isso, ou a gente vai enfrentar muitos problemas. O Brasil já está sofrendo bastante com isso, né? O Brasil tem grandes recursos minerais, tem grandes ativos, mas ele também é um país muito frágil com relação às mudanças climáticas, né? A gente viu isso no início do ano com as grandes secas que afligiram a região norte, a gente viu isso com as enchentes que prejudicaram a região sul, a gente passou por queimadas, tudo isso num único ano, né? Então, a gente é muito frágil com relação a essas mudanças e dessas mudanças climáticas, e a gente precisa fazer a nossa parte. E a gente tem feito a nossa parte, né? A gente conseguiu reduzir em mais de 50% o desmatamento na Amazônia, reduzir em mais de 20% o desmatamento no Cerrado, né? E isso tem implicações muito positivas, não só para o Brasil, mas para o resto da humanidade. Porque é impossível lidar com o aquecimento global sem considerar necessariamente o papel do Brasil com as suas grandes riquezas naturais, com as suas grandes reservas florestais. Nós somos o maior sumidouro de carbono do planeta. Então, o que acontece aqui no Brasil impacta o restante da humanidade, impacta o clima mundial. Então, é muito importante a gente, portanto, cuidar das nossas reservas florestais, cuidar dos nossos ativos e ajudar a liderar a humanidade nessa agenda climática, que é um papel que o nosso presidente Lula, a nossa ministra Marina, que é a maior autoridade climática do Brasil, tem desempenhado muito bem e acompanhado por importantes ministros, né? O nosso próprio ministro Geraldo Alckmin, vice-presidente, tem enfatizado muito a questão da necessidade de uma produção mais sustentável, de uma indústria mais verde, porque é isso que define a nova indústria Brasil também. Perfeito. Lucas, para que tudo isso aconteça, né, a gente está falando aqui de sinergia, além de toda essa vontade, né, acho que a gente percebeu aí de maneira muito clara com a assinatura do Pacto de Transição Ecológica, que foi sensacional, a gente precisa de instrumento de comando e controle ainda, né? Se Deus quiser, vai chegar um tempo em que a gente não vai precisar de tanta norma para a gente estar ciente da nossa responsabilidade. Mas a gente precisa de estratégia, a gente precisa de política, né? E aí eu te pergunto, qual que é o maior desafio, né, do decreto 1202, que instituiu a Estratégia Nacional de Economia Circular, que tem justamente a finalidade, né, de propor e promover essa transição do modelo de produção linear para o modelo circular, tendo em vista todos os problemas que a gente tem, não apenas na indústria, mas também com relação à conscientização, né, do nosso consumidor com relação ao uso e descarte do produto. Enfim, eu sei que o Ministério está bastante empenhado com relação à política e à estratégia, mas eu queria te ouvir a respeito. Olha, eu acho que a gente tem grandes desafios à frente, grandes oportunidades e também grandes desafios. Essa é uma agenda que vai envolver muitos atores, tanto do setor privado, quanto da sociedade civil e do próprio governo.
E por envolver vários atores e muitas vezes conflitos de interesses entre esses atores, um grande desafio vai ser justamente a capacidade de diálogo, de articulação desses diferentes pontos de vista em prol de um projeto em comum. Tenho alguns exemplos práticos para dar com relação a isso. A indústria plástica, a indústria química, pressões de movimentos ambientalistas, a nossa estratégia como desenvolvimento econômico. Tem vários pontos de vistas e interesses para serem administrados, para a gente construir. Então, acho que um aspecto é a questão da articulação, um grande desafio. Um outro desafio é a questão de funding, de financiamento. A gente está falando de uma transição. Uma transição implica mudar do modelo antigo para um modelo novo. Esse modelo novo, muitas vezes, precisa necessariamente de investimentos, seja em máquinas, novos maquinários, novos modelos de negócios, novas práticas. Novos designs de produtos, que precisam de investimento para acontecer. Da onde vem esse dinheiro? Quem paga a conta? Esse é um desafio muito grande também. Tem um outro desafio muito importante que se diz respeito às regras, aos regimentos, às normas que existem. As coisas são do jeito que são, muitas vezes por conta das normas, das decisões que foram tomadas pela sociedade e que definem a forma como as coisas funcionam. A gente tem normas, por exemplo, que colocam em pé de igualdade a tributação de produtos reciclados e produtos novos, virgens, por exemplo. Esse tipo de decisão é um grande desincentivo à circularidade, a produtos reciclados. Então, existem desafios de normas, desafios de ordem normativa e regulatória que também precisam ser endereçados. Então, acho que esses são os 3 grandes desafios, assim, na parte de articulação, na parte de financiamento, na parte de normas. Acho que são os grandes desafios assim, para a gente avançar numa agenda de circularidade. Claro que existem outros de ordem tecnológica, enfim, existem outros desafios também, mas eu acho que esses 3 são grandes desafios que a gente vai ter que superar, sabe, Kathleen, para a gente conseguir transitar do modelo linear de produção para um modelo mais circular. Você acha que a indústria já compreendeu a importância da gente trazer a circularidade para o mundo de hoje, diante de tudo que a gente tem vivido? Sem dúvida, sem dúvida. Tenho conversado muito com lideranças empresariais, com lideranças corporativas, e a preocupação com o meio ambiente tem se tornado muito presente, né? E não é da boca para fora, tem de fato muitas mudanças acontecendo. A questão da simbiose industrial tem sido uma tendência muito grande, como que diferentes indústrias podem se aproximar e fazer com que o resíduo de uma indústria seja aproveitado como insumo para a indústria seguinte, e isso gerar mais circularidade e mais economia, né? Então, a sustentabilidade e a circularidade tem sido uma estratégia corporativa e empresarial que tem trazido vantagens econômicas, mas que são balizadas por preocupações ambientais muito, muito reais. Isso é preciso dar muita transparência a isso, né? Porque do ponto de vista da indústria, eu acho muito interessante essa proposta do ministro Alckmin da nova indústria brasileira. Há um custo de produção. Há um custo de utilização de matéria-prima virgem, né? Que é isso. Eu queria só deixar claro o que é a economia linear, né? A extração de bens naturais, produção, comercialização, consumo e descarte. A ideia é trazer isso para um círculo de forma que o descarte traga valorização para o item descartado e ele possa ser reutilizado pela indústria, e a indústria já saia de um design que preveja isso, né? Que já esteja dentro do modelo de design. Eu sei que cada peça vai ser depois descartada de uma forma correta para ser reaproveitada pelo sistema econômico. Para mim, quando eu leio sobre isso, eu falo, chegou a solução, né? Porque a gente vive num modelo capitalista. A gente falar simplesmente de redução de consumo parece até um pouco utópico no mundo que a gente vive, principalmente com relação a plástico, né? O plástico foi uma revolução do ponto de vista de você agregar um produto à economia
tecnologia, que é fácil de transportar, que é levinho, que, enfim, trouxe vários benefícios. Como que a gente vai fazer para evitar, para simplesmente reduzir o uso de alguns produtos, né? Eu vejo, por exemplo, que tem uma situação que me incomoda bastante. Aí eu vou provocar. A lei de resíduos sólidos, né, a 12.305, ela data de 2010. E como você falou de normativo, que é uma diretriz, inclusive para as contratações públicas e para a indústria no geral, ela tem dois aspectos que eu acho impressionante que a gente tenha demorado tanto para pensar neles. Ela já traz o conceito de ciclo de vida de produto, já em 2010, ela fala de responsabilidades compartilhadas entre o produtor, o consumidor, né, e sobre o descarte final. Por que isso não andou? Qual a sua visão de o que faltou para que isso tenha acontecido há mais tempo? Porque agora vocês estão acelerando esse processo, mas por que demorou tanto? Olha, eu acho... aí a gente identificando o que aconteceu, talvez a gente possa atingir, né, o objetivo de forma mais rápida também. Eu acho que assim, o Brasil ele tem uma legislação muito avançada, com a legislação ambiental muito avançada, que é referência em vários outros países, né? A gente tem uma política nacional de resíduos sólidos que é referência, que traz a questão da responsabilidade compartilhada, Sim. como você mencionou. E isso é um avanço, sem dúvida. Agora, muitas vezes a legislação ela não vem acompanhada de instrumentos, né? E de mudanças práticas, Sim. na realidade, né? Então a gente tem uma questão cultural que precisa ser endereçada, as pessoas voltar a questão das campanhas de conscientização sobre como tratar do lixo em casa, voltar a fortalecer a coleta seletiva nos municípios, a logística reversa feita com o setor produtivo, industrial, reforçar isso. Agora a gente tem avançado bastante, né? Então quando a gente olha, por exemplo, os decretos de logística reversa que a gente tem publicado, agora a gente fez de embalagem plástica, vai fazer agora para embalagem de papel e papelão, depois para o vidro, todas essas normas, elas vão elevar as metas de coleta de embalagens pelas empresas, paulatinamente, porque a gente não vai fazer isso de uma hora para outra, então a gente vai estruturar os sistemas, acompanhar, monitorar e elevando paulatinamente as metas de recuperação de embalagens e elevando também as metas de reciclagem, de conteúdo reciclado. Eu acho que é muito importante a gente fortalecer a indústria da reciclagem nesse processo, né? Então eu comecei falando sobre os grandes desafios climáticos que a humanidade está passando. E eu queria destacar que a indústria da reciclagem é a forma mais rápida, mais barata e mais eficiente da gente promover a descarbonização dos processos produtivos. A gente precisa fortalecer a indústria da reciclagem. Ela tem um nível de informalidade muito alto no setor. Falta um nome, tem dúvidas com relação à tributação, de como que se trata os resíduos, tem muita informalidade na cadeia. A rastreabilidade, né? A rastreabilidade precisa ser aprimorada, né? E esses são pontos que estão sendo feitos. Eu acho que estão sendo... a gente tem avançado, sabe? Muitas vezes eu acho que os avanços não acontecem talvez no ritmo que a gente gostaria. Sim. Mas eu acho que enquanto país, enquanto nação, a gente tem avançado. E eu queria destacar aqui a importância de um ator fundamental neste processo de reciclagem e de termos processos mais circulares, que são os catadores de materiais recicláveis. O Brasil é um país de 200 milhões de habitantes, a gente tem mais de 800 mil pessoas vivendo. Quase 1 milhão, né? Quase 1 milhão. E há quantos anos, né? De catadores. Assim, eu gosto, enfim, tem histórias muito emocionantes, histórias de vida muito bonitas, assim, dessas pessoas. São verdadeiros guerreiros, batalhadoras, né? Nossos heróis da resistência, assim, né? Que estão vivendo em condições de vida muito precárias, muitas vezes, e que fazem um papel absolutamente fundamental para os serviços ambientais, para a manutenção da qualidade ambiental da nossa sociedade, recuperação de materiais, e que estão na base da pirâmide ali, fazendo um papel muito importante. Então,
A gente falou dos desafios, né? Acho que esse é um desafio, acho que está no centro de tudo, assim. É como que a gente é um país muito rico, o Brasil é um país muito rico, mas é um país muito desigual, assim. Acho que um desafio muito importante na promoção da circularidade econômica é como que a gente transforma esse caminho em oportunidades econômicas para a melhoria de vida dessas pessoas, desses atores que são fundamentais. Como a gente fortalece as cooperativas de catadores de materiais recicláveis, como é que a gente eleva a renda dessa população a partir do fortalecimento da indústria da reciclagem e a partir da promoção da circularidade econômica nos processos produtivos. Então, é fazer com que o vidro, com que o alumínio, com que o aço, com que o papel, com que o papelão retorne às cadeias produtivas, remunerando adequadamente esses atores. Lucas, eu tenho uma certa dificuldade de compreender algumas questões quando a gente junta o LE com o CREA. A gente fala de uma estratégia nacional de economia circular, a gente sabe do problema complexo que é a questão do catador e, ao mesmo tempo, a gente importa resíduo. A gente não valoriza o resíduo que a gente gera aqui para o próprio catador, né, viver desse resíduo, abastecer a indústria, porque acredito que a gente tenha condições, né, de abastecer a indústria em muitos aspectos, né? Inclusive está em tramitação agora, né, um PL que fala sobre a importação de resíduos e como você vou aproveitar a sua colocação do vidro, né, que a gente importa e você tem aí o vidro transparente, tem uma alíquota muito baixa, tem os demais tipos de materiais e agora vem a questão tributária, né? Então, quando eu vejo todas essas peças nesse jogo de xadrez que é um wicked problem, né? Como é que é isso? Como é que eu falo de estratégia circular e, ao mesmo tempo, eu não valorizo o que é fundamental para o catador? Bom, é isso mesmo. É um problema complexo, você está coberta de razão. É um problema que envolve muitos atores mesmo. Você mencionou a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ela, de fato, hoje, ela teve uma votação na Comissão de Meio Ambiente, que se tratava justamente sobre a importação de resíduos sólidos, né? Acho que é importante até você contextualizar o porquê disso, o que motiva a importação, né? Claro. E o que tem que ser feito para equilibrar, para essa balança ficar mais equilibrada, né? Se a indústria está precisando, vamos valorizar os resíduos que a gente já gera aqui, mas o porquê que hoje a gente ainda importa? Perfeito. A importação de resíduos ela acontece porque ela é um insumo para a indústria. Sim. Né? Então, ela não é uma importação de lixo propriamente dito, mas é que o resíduo de um país ela tem um valor como matéria-prima para algumas indústrias, seja do a alumínio, indústria do papel, seja a indústria do alumínio, seja a indústria do aço, a indústria do vidro, né? Então, existe um valor econômico e uma razão econômica de ser dessas importações. O governo anterior fez uma medida que impactou muito. Ele zerou as alíquotas de importação desses resíduos, estimulando a importação. Logo que o presidente Lula assumiu, essas alíquotas estavam zeradas, que estava um grande incentivo para a importação desses resíduos e com um efeito extremamente prejudicial para os catadores. Sim. Porque viram seus produtos despencarem de preço, estavam sofrendo com dumping de preço de resíduo, né? Então, um desestímulo para a atividade de catação e um estímulo à importação. O governo fez uma medida muito acertada de elevar essas alíquotas de importação, aumentando o preço desses produtos importados e, com isso, coibindo a importação e estimulando com que as cadeias da indústria da reciclagem dos resíduos se estruturassem, né? E isso teve um efeito muito positivo na elevação dos preços. Depois dessa medida, o preço do vidro subiu 39%, o preço do plástico subiu 17% e 4% o preço do papel. Tá? Isso foi por fruto das medidas que a gente fez de elevação das alíquotas. Como eu estava mencionando, hoje está sendo votado na Comissão do Meio Ambiente, foi votada uma alteração na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Havia um artigo que estava propondo a proibição da importação de resíduos
Isso foi aprovado lá, mas com uma exceção, foi excepcionalizado os produtos que são dos minerais estratégicos e para a promoção da descarbonização, né? Então, acho que uma excepcionalização importante é a possibilidade de importar aço, por exemplo, resíduos de aço ou sucata é muito importante para a nossa indústria automotiva, é muito importante para a indústria de autopeças que usa esses materiais. Eu acho que foi uma medida importante no setor. Então, a gente precisa considerar o papel do comércio internacional, precisa considerar que esses resíduos muitas vezes são insumos importantes para a nossa indústria, e a indústria que é um ator fundamental para o nosso processo de desenvolvimento econômico. Ela que paga melhores salários, é ela que agrega valor nas nossas produções, na nossa produção, e que elevam a qualidade da nossa pauta produtiva, né? Então é muito estratégico a gente ver o processo econômico e produtivo de uma forma mais ampla, sobre todos os efeitos na cadeia produtiva. A minha dificuldade é conseguir entender como é que eu vou valorizar o catador se eu estou tirando dele a possibilidade do produto que ele faz circular ser valorizado. Eu acho que a proposta não é tirar nada do catador, muito pelo contrário, é de valorizá-lo mesmo. Quero destacar aqui uma coisa muito importante que está sendo feita aqui. O governo editou leis importantes de incentivos à reciclagem, com créditos de reciclagem, créditos de logística reversa, que remuneram as cooperativas dos catadores. Em especial, a gente tem todos os nossos decretos de logística reversa, tem ressaltado o papel da cooperativa dos catadores, colocando como importantes agentes econômicos nessa indústria da reciclagem. A gente regulamentou, não sei se você viu, Kathleen, mas a gente lançou a Lei Rouanet da reciclagem, e a gente regulamentou a Lei Rouanet da reciclagem, que vai destinar importantes recursos para a estruturação de projetos da reciclagem, vai dar isenção tributária para pessoas físicas e jurídicas que investirem em projetos da reciclagem, direcionando recursos para fortalecer os catadores. Agora, eu concordo contigo que precisa ter muito mais ação de estruturação dos catadores. Uma medida importante são esses decretos de logística reversa que a gente fez, que está ampliando os índices exigidos de reciclabilidade dos produtos. Então, à medida que a gente aumenta esse índice, vai começar com 20%, depois vai aumentar para 22%, 23%, ano a ano vai aumentando essas metas de reciclagem, a gente vai aumentar a demanda por produtos reciclados. E quem produz, quem fornece esses produtos na economia são as cooperativas de catadores. Então, a gente vai aumentar a demanda por esses produtos, e é isso que vai ampliar a renda dos catadores. Isso em conjunto com várias outras medidas que eu mencionei. E de educação ambiental e também de sensibilização. Perfeito. Mas a indústria é fundamental nisso, Perfeito. Né? Porque se o produto, por exemplo, como acontece em outros países, se você sabe aonde que você pode devolver para a indústria aquilo que você consumiu, se tem os postos de coleta da própria indústria, isso facilita demais, porque a gente sabe que ainda há cidades sem estrutura nenhuma, sem infraestrutura de coleta de resíduos. Então, por isso que eu acho que é relevante esse trabalho conjunto entre várias áreas do governo, não pode ser uma área isolada, porque ela realmente envolve muitos atores e muitas responsabilidades. Perfeito. Bom, a gente já está chegando no fim da nossa entrevista, né? Muito rica. De uma questão até de agenda, mas eu não poderia deixar de terminar esse nosso papo falando do Elas na Economia Circular, que é um movimento muito bacana de iniciativa do próprio MDIC, que reúne mulheres de vários segmentos, que eu me sinto muito honrada, né, de estar nesse movimento junto com outras colegas. E eu queria ouvir de você, que está lá no MDIC e de repente viu esse movimento, que foi uma inovação. Super, né? É fruto do trabalho, assim, de importantes profissionais, colegas que eu admiro muito, sabe? Amigas, que eu tenho a oportunidade, eu tenho o privilégio de poder chamar de amigas várias dessas colegas
que são profissionais muito competentes, dirigentes que estão fazendo um papel muito importante no Ministério, né? Você falou da Aline, eu queria aqui já deixar registrado aqui o meu abraço especial para a Aline Damasceno, nossa secretária executiva adjunta no Ministério, mas para o conjunto de lideranças secretárias, mulheres, no nosso Ministério, a secretária Andréa Macera, a secretária Tatiana Prazeres, a secretária a Andréia, todas elas fazem um papel muito importante na condução do nosso Ministério. Eu tenho ainda a grata satisfação de ter na minha equipe a Gisele, a Cici, a Lúcia e tantas outras mulheres da minha equipe que fazem um trabalho assim fundamental. E acho, viu, Kathleen, que isso foi uma decisão assim do nosso ministro Geraldo Alckmin lá atrás, quando ele, ao montar o seu secretariado, ter colocado a questão de gênero como um dos elementos definidores do seu staff, assim, né? Então ele colocou metade do seu secretariado formado por mulheres, né, que tem desempenhado um papel super importante na condução das políticas industriais, né, de comércio exterior, da CAMEX, na Secretaria de Competitividade e Regulação. Tem feito um papel muito importante, todas as nossas dirigentes mulheres, assim. E elas têm feito o Elas na indústria, que tem mobilizado importantes servidoras, reconhecido, valorizado esse papel e desempenhado políticas de promoção da igualdade de gênero. Então o Ministério lançou agora recentemente diretrizes para a promoção da igualdade de gênero também no comércio exterior, incentivando a exportação por empresas lideradas por mulheres, né? Então isso está muito presente no dia a dia do Ministério e é um vetor importante das políticas que a gente tem conduzido. É muito bom te ouvir, porque não sai da minha mente o último levantamento do IBGE, eu tenho falado isso sempre, que 49,1% dos lares brasileiros são providos por mulheres. Então, quando o ministro toma essa decisão, quando eu vejo esse tipo de movimento, na verdade é uma política pública adequada à realidade nacional. Né? Não é nada de, eu sou bonzinho, estou fazendo isso. Não, isso é um foco, de fato, no cidadão, um foco nos dados, né? Vamos trabalhar políticas públicas em cima da nossa realidade. Parabéns, fico muito feliz. Nada mais oportuno, né? Eu acho que está tendo um movimento conjunto para a gente valorizar a mulher, né? Ter um olhar para a diversidade, né? Empoderar quem hoje sustenta a família brasileira, que a gente tem em alguns estados, inclusive, mais mulheres, né, como chefes de família, e também um olhar muito voltado para a questão de raça, né? Vimos aí a apresentação do ODS 18, agora na COP, uma iniciativa brasileira, para quem não conhece, o ODS 18 voltado para a questão de igualdade racial e gênero. Então, nada mais oportuno do que a gente ver também isso nesses movimentos, em cargos de direção. Então, parabenizo o MDIC por essas iniciativas e vamos voltar essas questões para a circularidade também. Com certeza. Até porque o catador, na verdade, em 80% dos casos, ele é uma catadora, é uma mulher negra, periférica. Ela tem gênero, ela tem cor, ela tem classe e desempenha um papel fundamental, né? Eu acho que tem que reconhecer isso. Eu queria aqui deixar o meu abraço apertado em todas as catadoras e catadores de materiais recicláveis. Esse desempenha um papel muito importante e dizer que o nosso governo está totalmente comprometido com a melhoria das condições de vida da nossa população. A gente não vai deixar de nos esforçar todo dia para fazer diferença na vida de vocês. Tamo junto. E esse podcast vai sair exatamente na semana da Expo Catadores, que vai acontecer agora nos dias 18, 19 e 20 em São Paulo. Ano que vem também, no final do ano, vai ter Expo Catadores e a gente vai estar lá para conferir. Tudo bem. Lucas, muito obrigada. Eu queria pedir que você deixe uma mensagem para os gestores que estão nos assistindo. Como trazer a circularidade
para o processo do dia a dia? Olha, a gente está com uma iniciativa super importante junto ao Ministério da Gestão, que é colocar a circularidade nas compras públicas. Todos os gestores compram, adquirem bens e serviços. 15% do PIB, né? 15% do nosso PIB se refere a compras governamentais, seja no município, seja no estado, seja no governo federal. E a gente vai colocar a circularidade como um elemento diferencial para as margens preferenciais nas compras públicas. Então, por exemplo, um uniforme escolar feito com fibra de tecido reciclado, um fardamento ou materiais escolares feitos com reciclagem, isso vai ter um tratamento diferenciado nas compras públicas. Então, acho que essa é uma notícia importante que a gente está trabalhando para se tornar realidade, dentro de uma agenda das compras públicas sustentáveis. Eu acho que todo gestor municipal tem como olhar para suas políticas e promover a circularidade. Todo gestor consome papel, envolver as cooperativas de catadores na coleta desses papéis. Isso faz diferença na vida das pessoas, isso estimula a circularidade também. Então, olhem para os seus processos produtivos, vejam como que você pode aproveitar a diminuição da geração de resíduos e o envolvimento dos catadores no processo, que tem como a gente fazer essa transição para uma economia mais circular. Amém. Bom, pessoal, a gente termina esse podcast de hoje com vontade de amarrar o Lucas aqui e a gente conversar muito mais, porque o governo está produzindo muito e a gente vai ficar para uma segunda edição, quem sabe em 2025 o Lucas nos dê a honra de voltar aqui e a gente conversar um pouco mais. Até a semana que vem, até o próximo programa, né? E a gente se vê em 2025. Um beijo e tchau, tchau! Critério sustentável. Oferecimento. GPS.